Bem, mais uma vez, boa noite, né? Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós estamos estudando o sistema nervoso, certo? Então, nós estudamos a estrutura, né? Que é o sistema nervoso central, com encéfalo e medula, sistema nervoso periférico, com os nervos cranianos e raquidianos, a principal célula, que são os neurônios. E hoje a gente vai começar a estudar como que o sistema nervoso percebe o ambiente. Ele percebe o ambiente através dos órgãos do sentido, né, que são 5, que nós vamos estudar cada um. Hoje a gente vai estudar visão e paladar. Próxima aula, audição, olfato e tato. Depois, nós estudaremos o sistema endócrino, que é o sistema das glândulas, né, hormonais, e faremos uma prova. E aí, por último, a gente vê o sistema reprodutor. Certo? Pegou mais um aqui. Então, vamos lá. Diariamente, o ambiente que nos circunda repassa uma diversidade de estímulos que são captados pelo organismo. O chamado sentido ou sensação, os ruídos, a claridade, o clima, o cheiro, o sabor dos alimentos, por exemplo, são fatores sempre presentes. Alguns órgãos constituídos por células sensíveis através... Espera aí um pouquinho, tem gente entrando aqui. Deixa eu só autorizar aqui. Alguns órgãos constituídos por células sensíveis através de receptores sensoriais são especializados em perceber determinados estímulos externos, repassando a informação respectiva à área cerebral. Como assim? Por exemplo, aí eu falei de ruídos. Quem é especialista nos ruídos é a audição, né? São os ouvidos. Claridade, os olhos. Clima, é o tato. Cheiro, né? É o olfato, o nariz. Sabor dos alimentos, a língua. Então, cada órgão desse tem células especiais, sensíveis a essas, vamos dizer assim, essas sensações. Então, lá estão, nesses órgãos, os neurônios, a parte receptiva dos neurônios, né, que são os dendritos, recebem essa informação, vão passar para o cérebro interpreta e vai dar a resposta adequada, né? Então, esse conjunto de 5 órgãos são os órgãos dos sentidos, né? São os olhos, que é responsável pela visão, a língua pelo paladar, o nariz pelo olfato, a orelha que conduz à audição, a pele, o tato, os quais serão a seguir apresentados com a respectiva correlação de sentido, né? Então vamos a eles. Aqui, né, naquela apostila que eu mandei para vocês no início, né? Eu sempre fico mesclando entre aquelas imagens da apostila e imagens diferentes, né? Porque a apostila é uma apostila feita especialmente para o curso de vocês, né? De técnica. Então, é uma boa apostila com as informações necessárias para vocês. Então, tem essa imagem lá mostrando, né, os 5 órgãos do sentido, né? O nariz, órgãos, no caso, né? Não é o sentido. Órgão é nariz, olho, orelha, né? No caso, a orelha é essa parte de fora, né? O ouvido, a língua e o tato. Hoje nós vamos começar pela visão. Os olhos são condicionados dentro de 2 cavidades ósseas da face. Então, as órbitas oculares é onde ficam os olhos, né? Nós temos 2 órbitas que acomodam esses olhos.
possuem 2 globos oculares, por sua vez, são constituídos por 3 distintas membranas denominadas esclerótica, coroide e retina. Então, essas são as membranas, aqui, ó. Tá vendo? 3 tecidos. Esclerótica, que é a parte branca do olho, né? A coroide e a retina, certo? Que a gente vê na frente do olho, né? Perdão, é a retina onde se forma a imagem que a gente vê pela pupila do olho, né? Aqui só são as áreas do olho, né? O cristalino, que é como se fosse a lente do olho, a íris, que é a parte que dá a cor do olho, né? Castanho, azul, verde. A pupila, que é o que abre e fecha para a luz entrar no olho. Aqui o ponto cego do olho, nós temos um ponto cego no olho, viu, gente? O nosso cérebro acaba completando a imagem para a gente quando a gente vê esse ponto cego, né? Tem até como testar, né? Esse ponto cego. Se você colocar assim 2 pontos no papel, uma distância de uns 8 centímetros, um ponto do outro, faz um ponto mais ou menos do tamanho de um fundo de caneta, uma bolinha, 2 bolinhas. Aí você vai aproximando. Você olha para uma dessas bolinhas e vai aproximando o papel do rosto. Vai ter um momento que uma das bolinhas vai sumir. É o seu ponto cego do olho. O seu cérebro vai completar a imagem com a cor branca do papel, né? Aí a bolinha some. Porque a retina é onde se forma a imagem. Mas tem essa parte da retina que tem um nervo óptico. Então, nessa parte não se forma imagem. Então, é um ponto cego. Certo? Se a gente estivesse no presencial, a gente ia fazer esse teste para vocês verem como é interessante. A gente acaba não vendo a bolinha. Aqui, mantendo a cabeça parada, faça um exercício com seus olhos. Movimente-os para baixo, para cima, para os lados. Né? Isso aqui é comum. A gente consegue fazer porque nós temos 6 músculos ligados ao olho. Certo? São esses músculos que vão movimentar o olho quando a gente quer, né? Caso apresente alguma disfunção, nesse músculo ocorre o que nós chamamos de estrabismo, que é azarolho, né? Quando a gente chama de azarolho no popular, zarolho. E estrabismo é o nome, né, técnico, que é o desvio dos olhos, né? Da posição, o oposto na posição normal, certo? O uso de óculos pode corrigir isso ou até mesmo uma cirurgia. Vamos lá, a estrutura do olho. A córnea, que é a membrana transparente, né? Então, nós temos aqui a córnea que envolve o olho, certo? É a parte do olho, por sinal, que pode ser transplantada, né? A córnea. Que é como se fosse uma capinha que tem no olho, certo? Só que ela é transparente. Porque se ela não fosse transparente, a luz não passaria por ela. Como se fosse um forro do olho, vamos dizer assim, certo? E na área que ela está, tem uma curvatura, ó. Porque tem uma lentezinha aqui chamada de cristalino, né? Que é a estrutura. Que é como se fosse uma lente mesmo de óculos, só que ela é elástica, ela estica, né? Com certeza, você pode fazer esse teste aí. Se você botar a mão na sua frente, você olhar para a mão, o que estiver atrás da mão fica desfocado. Se você olhar para o que estiver atrás da mão, a mão fica desfocada. Quem faz esse foco é o cristalino, com esses 2 músculos aqui do corpo ciliar. Ele estica e ele encolhe para aproximar, focar. Igual o celular da gente faz. O celular da gente não faz isso. Quando a gente quer tirar uma foto, ele focaliza para não ficar embaçado. É isso que o cristalino faz. Ele ajusta o foco, certo? Através desses músculos aqui. O coroide, que é a camada do meio do olho, né? Essa camada do meio do olho aqui, ó, tá vendo aqui? Constituído pelos vasos sanguíneos, pelos nervos, né? Vai nutrir o olho, vai conduzir o fluxo sanguíneo, né? É essa parte aí, que fica embaixo da esclerótica, perdão. A esclera, né, que é isso que eu falei, é o branco do olho, é a esclerótica. Abaixo da esclerótica está a coroide. Por isso que a gente vê as veiazinhas do olho, né?
porque ela está embaixo da esclerótica. Ela é branca, então dá para a gente perceber, às vezes, que estão atrás. O humor aquoso, ou humor vítreo, que é um líquido que fica dentro do olho. Daqui a pouco eu explico para que serve isso, certo? O humor aquoso é o fluido que fica entre a córnea e o cristalino, aqui na frente, ó, certo? E o humor vítreo fica dentro do olho, na maior parte, certo? A íris, que é a que dá a cor do olho, né? Se o seu olho é castanho, se o seu olho é verde, azul, é a íris que tem essa cor. E no meio da íris, né, vai ter a pupila, que é o orifício por onde a luz entra. De acordo com a necessidade, a pupila dilata ou contrai, né, para entrar mais ou menos luz. O nervo óptico, que é o que está ligado ao cérebro, né? Então você vê, o nervo leva a imagem para o cérebro. A pupila, que é o que regula a entrada de luz, e a retina, que é essa parte que fica aqui no fundo, e é a que recebe a imagem. A imagem é formada na retina, certo? Então, se a imagem não se foca perfeitamente na retina, você tem problemas de visão. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, essas coisas. Aqui, só para vocês verem a pupila. Ó. Com pouca luz, a pupila dilata, ou seja, abre para a luz entrar. Com muita luz, a pupila contrai, fica pequena, né? Para entrar pouca luz, né? Para a gente não ter problemas de luminosidade na visão. Também nós temos, na parte anterior dos olhos, as pálpebras superiores, né? E as inferiores e os cílios, que é proteção, né? É automático. Se alguma coisa vai cair no nosso olho, as pálpebras fecham, né? A gente pisca. Isso é normal. É uma defesa inata que a gente tem, certo? E no canto, a gente tem o ponto lacrimal, que é essa região aqui onde produz a lágrima, né? Quando a gente está chorando. Ou quando lubrifica o olho, né? Quem usa muito celular ou computador, é interessante que pisque às vezes, para lubrificar o olho. Porque ao piscar o olho, você, né, está lubrificando. Então isso é interessante, para não ressecar o olho e você ter problemas futuros de visão. Aqui os principais problemas de visão. A miopia, hipermetropia e astigmatismo. Observe, aqui no fundo é a retina, gente. Então a imagem normal, aqui, ó, tem que se formar aqui, no fundo do olho. Só que, às vezes, né, isso é genético. Né? Quando eu era pequeno, eu lembro que minha mãe falava, menino, não assiste televisão de perto, que vai causar problema no olho. Não, não é verdade. O olho não fica ruim porque você assiste televisão demais, ou de perto, ou de longe, ou no escuro, ou no claro, não tem nada a ver. Certo? Você pode cansar o olho, isso é normal. Mas você usar óculos por causa disso não é verdade. Isso é genético. Então, por exemplo, a minha família tem a genética, né, para miopia. Então, eu uso óculos por causa disso. Eu podia fazer uma cirurgia, por exemplo, mas eu uso óculos. Então, quando o cristalino ele não consegue, né, esticar o suficiente para formar a imagem no fundo do olho, aí você não vê bem, você não foca bem as imagens que estão de longe. Isso é miopia, é enxergar mal imagens de longe. Aí você usando uma lente, certo? Côncava, ela vai, observa, com a reta aqui, tenta formar, não consegue. Aí aqui ela abre mais, certo? E forma a imagem exatamente no fundo do olho. Quem tem miopia usa óculos, o óculos diminui um pouco o tamanho das coisas, para a imagem se formar no lugar certo, entendeu? No caso da hipermetropia, que é ver mal de perto, aí o que é que acontece? A imagem se fora da retina. Então você não vê bem de perto, porque o cristalino não consegue acompanhar. Aí você usando uma lente convexa, aí você vai formar a imagem no lugar correto, né?
Então, hipermetropia é quem vê mal de perto. Miopia é quem vê mal de longe. Os dois podem ser corrigidos com lente ou com cirurgias. E astigmatismo é quando a imagem é distorcida. Observe que a imagem está inclinada aqui, tá vendo? Você vê a imagem distorcida, aí é astigmatismo. Eu tenho astigmatismo e miopia, tenho os dois. Certo? E com a idade, a partir dos 40, você começa com a hipermetropia. Questão genética. Hoje eu já estou com três. Os três aqui. Meu óculos, ele é bifocal. Ele tem a lente para ver de longe e na parte de baixo, quando eu olho para baixo, é a lente para ver de perto. Aqui é como veria, por exemplo, eu vejo assim. Não assim. Aqui é quem está com um grau muito alto. Aqui é quem tem uma visão normal, olhando uma paisagem de longe. Um míope vê assim, ó, embaçado. Hipermetropia. A menina que está normal, ó, de perto. Para quem tem hipermetropia, como é que fica a menina? Ó, observe que os pais continuam normal, mas quem está de perto, ruim. Aqui é o astigmatismo. Desfoca, tá vendo? Como está desfocado, ó. A imagem sai torta, enfim. E aqui é uma conjuntivite, né? Que é uma doença viral ou bacteriana. Tem também conjuntivite bacteriana. Mas a maioria é viral, né? E por ser viral, não tem remédio. É ficar em casa e esperar passar, né? Porque se você coçar o olho, a mão está contaminada, e você dá a mão para alguém, essa pessoa coçar o olho também vai passar para ela, certo? Essa ideia de que a conjuntivite passa pelo ar, o vento vai passar, vai levar, certo? É bem, assim, pequena a chance. A maneira mais que acontece mais é por contato, né? Alguém coça o olho, pega na mão do outro, o outro coça o olho, pronto. É assim que funciona, né? Ou você tocar em alguma coisa que tem algum vírus desse, né? E coçar o olho. Aqui o estrabismo, que falamos na instante, que é o problema nos músculos dos olhos, né? Então, um dos olhos acaba não ficando certo, correto, acompanhando o movimento, né? Estrabismo horizontal, que é aquele que para fora ou para dentro do olho, que é o mais comum. E o vertical, que é para cima ou para baixo, né? O olho fica. Aqui o glaucoma, que cria uma mancha branca na frente do olho, a pessoa está ficando cega, né? Isso é complicado. Moscas volantes. Aqui é assim, não tem o humor vítreo que fica dentro do olho. Às vezes, esse humor vítreo, ele, tipo, solidifica. E aí, quando você olha numa claridade, num lugar branco, por exemplo, você começa a ver essas mosquinhas aqui, ó, voando, passando de um lado para o outro do olho, né? O nome disso é moscas volantes. Mas elas somem e aparecem de novo, entendeu? Não são fixas, não, porque é humor vítreo. Eu vou explicar daqui a pouco, vocês vão entender. E aqui o daltonismo. Se algum de vocês não está vendo o número 7, o número 13, o número 16, o número 8, o número 12 e o número 9 aqui, você é daltônico. Todos estão vendo? Esses números que eu falei? 7, 13, 16, 8, 12 e 9. Se você não vê um desses, você é daltônico. Alguém está sem ver o número? Acho que não, né? Daltonismo é uma doença rara. Eu vi todos. Então, é bem raro. Eu tenho um primo que é daltônico. Ele não enxerga a mistura de cores, aqui ele confunde cores. As cores ficam diferentes para quem é daltônico. Algumas cores, né? Ele confunde. Né? Por exemplo, aqui, ó. Verde com laranja, ele confunde. Para ele é a mesma cor. Vermelho e amarelo, para ele é a mesma cor. Ah, esqueci de falar do humor vítreo. Deixa eu voltar aqui. Eu disse que ia falar e esqueci. O que acontece? No fundo do olho, nós temos cones e bastonetes, certo? No fundo do nosso olho, lá na retina, nós temos cones e bastonetes. Para que serve os cones e os bastonetes? Bom, funciona da seguinte forma.
cada, 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 cada órgão desse, organelo, né, vamos dizer assim, cada célula, não melhor dizendo, célula, vão funcionar em um momento. Por exemplo, os bastonetes cuidam da visão no escuro e os cones cuidam da visão no claro. Professor, não entendi. Presta atenção. Quando você está no claro, num lugar claro, iluminado, se você está assistindo agora em um lugar iluminado, você está usando os cones. Se você está usando assistindo a aula num lugar escuro, com a luz apagada, você está usando os bastonetes. Eles ficam na retina. E o que é que isso tem a ver com o humor-vítreo? Simples. Os bastonetes só funcionam quando o humor-vítreo é produzido no olho. Deixa eu tentar explicar. Por exemplo, vamos supor que você está na rua, um dia de sol forte, você está na rua, aí você entrou em casa. De repente, escurece sua visão. Por quê? Deixa eu explicar. Você estava no claro, usando os cones. Entrou dentro de casa, está escuro. Vai ter que usar os bastonetes. Só que como você está no claro, não tem humor-vítreo no olho. Aí você entra para o escuro, aí começa a criar o humor-vítreo. Como demora um pouquinho para ele criar esse produzido, aí você vê tudo escuro. E aí vai clareando aos poucos. Você pode fazer esse teste hoje quando você for dormir. Você deita na cama, apaga a luz e fica no quarto, com o olho aberto. Você vai ver que vai clareando aos poucos. Por quê? Porque é o tempo necessário para que o humor-vítreo seja produzido no seu olho. E quando ele é produzido, os bastonetes vão funcionar e você vai ver no escuro. Se tiver um mínimo de luz, você consegue ver, porque os bastonetes funcionam. Aí você já não usa os cones. Agora, se você está no escuro e de repente alguém acende a luz, dá um flash no seu olho. Por quê? Porque o humor-vítreo não pode ter contato com luz. Então, se você está de olho aberto e a luz foi acesa, a luz vai queimar o humor-vítreo. E esse queimar faz esse brilho, esse flash, certo? Então, é para isso que funciona o humor-vítreo. O humor-vítreo é feito de vitamina A. Então, geralmente, as pessoas mais velhas podem começar a ter cegueira noturna. E qual é o tratamento? É falta de vitamina A. Então, é só comer coisas com vitamina A que regula essa cegueira noturna, que é uma doença causada pela pouca produção de humor-vítreo. Certo? Ok. Vamos para o paladar agora. Bom, o paladar. A alimentação é o ato de prazer e necessidade. Desde que feito com moderação, traz inúmeros benefícios para o organismo. Né? A gente já falou isso no sistema digestório. A nutrição, tudo mais, né? Algumas pessoas são atraídas pelo sabor doce, outras pelo salgado, mas independente de uma preferência, é na língua que ocorre a distinção dos sabores. Além do azedo e do amargo, certo? Então, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Com certeza, alguns de vocês gostam mais de doce, outros gostam mais de salgado, certo? Por exemplo, eu prefiro salgado, certo? Mas gosto de alguns doces. Né? É uma questão de gosto, mas você sente através da língua. A língua participa também na emissão do som na hora de você falar, né? Quem não tem língua tem dificuldade de pronunciar as palavras corretamente. Ela é formada em um tecido muscular, recoberta por uma mucosa, ela é achatada, ligeiramente cônica, né? Em forma de cone, e é composta por duas partes. Vamos ver aqui. A parte superior ou dorsal, onde localiza as papilas gustativas, que é o que vai sentir o sabor para você. Essas papilas estão associadas a células nervosas, que são os neurônios, que vão levar esses sabores para o cérebro, e o cérebro vai interpretar, né, esses sabores para você. Bom, então essas transmissões nervosas vão transmitir o gosto, processo em que a saliva colabora muito, né? Por exemplo, se você enxugar sua língua e colocar sal nela,
o açúcar, você não vai sentir o sabor. Até produzir saliva de novo. A saliva dissolve as coisas, já falamos aqui, né? No sistema digestório, e auxilia para que a língua sinta sabor. Certo? E a parte inferior ventral é que eleva a língua na direção do palato, né? Para direcionar alimentos dentro da boca, enfim. Né? Então tá aí a língua. Ó. Aqui é a epiglote, né? Que é o que regula o que entra no sistema digestório respiratório, né? A epiglote tapa o sistema respiratório para que você não engasgue. Aqui as tonsilas linguais, né? Aqui as papilas circunvaladas, e aqui as várias papilas que tem na língua, o sulco mediano, que é uma linha que tem no meio da língua, né? Todo mundo tem. As tonsilas palatinas, né? Essas tonsilas é do sistema imunitário, né? Serve para a nossa proteção, certo? Aqui a relação dos sabores e com a língua. Hoje, entendo, isso aqui é a organização normal, mas hoje sabe-se que por causa da saliva, você pode sentir os gostos em regiões um pouco diferentes disso aqui, mas basicamente é assim que você sente. O salgado é na ponta da língua, o azedo é nos cantos da língua, o doce é no meio da língua, na frente da língua, o amargo é no final da língua, e o umami, que é um sabor tipo leitoso, né? Um sabor de molho shoyu, né? Quem come comida japonesa vai saber o que eu estou falando. É um gosto diferente. É na língua toda, né? Um quinto sabor que os japoneses descobriram aí e estão associando, né, a esse quinto sabor nos alimentos. Fatores importantes na percepção do paladar. Primeiro, o estado. As papilas apenas conseguem receber o sabor de substância no estado líquido. Por isso que a saliva auxilia, certo? Então, sem saliva, o sabor não acontece. Olfato. Diretamente relacionado com essa percepção, né, com o cheiro das coisas. Quando a gente está com o nariz entupido, algumas coisas diminuem o gosto, né? A Covid faz isso, que é um problema do trato respiratório, então você não vai sentir o sabor, porque você não vai sentir o cheiro, né? A Covid é um dos sintomas da Covid, por sinal, certo? Então, quando você sente no nariz, o nariz lhe prepara para sentir o gosto. Com certeza você já deve ter visto assim, isso aqui tá com gosto de terra molhada, tá com gosto de barata. Como que você sabe esses gostos se você não come essas coisas? Porque você sente o cheiro, entendeu? O cheiro leva o seu cérebro a perceber o sabor. Então, muitas vezes você pode ser confundido nessa questão, certo? Relacionando o olfato ao paladar, certo? E o cheiro simplesmente é suficiente para produzir saliva na boca. Porque vai dizer assim para o cérebro, ó, você vai comer agora, quando você sente um cheiro agradável de comida, né? Estamos falando disso. A saliva, como eu falei, é a temperatura. A temperatura do alimento modifica o gosto do alimento, né? Por exemplo, eu não tenho problema. Se eu chegar aqui para almoçar, eu demorei de almoçar, a comida está fria, eu como tranquilamente. Tem gente que não consegue. Algum de vocês come comida fria? Eu. Tranquilo, né? Tem gente que não Tranquilo. consegue, tem que esquentar, senão não come. Porque a temperatura influencia no sabor para as pessoas. No meu caso, não faz diferença, mas tem gente que precisa esquentar. Não é questão é mania, não. É porque influencia mesmo no sabor. Né? As substâncias quentes ou frias influenciam no sabor. Eu sou tranquilo, eu como frio, não tem problema. Né? Sem problema nenhum. Doenças do paladar. Tem a algesia, que é a redução ou perda do paladar. Né? Por exemplo, quando na Covid, né, tem essa perda aqui. A digeusia, que é a distorção
certo? Ou perda total do sabor. Podem afetar também o paladar. Uma afta, porque afta na língua é terrível, né? Na boca vai diferenciar o sabor, porque, né? Quando você tem afta, você não consegue, vamos dizer assim, usar a língua totalmente como deveria. E aí você não consegue sentir o sabor perfeitamente. Deficiência da vitamina B12, deficiência do zinco, refluxo. Eu tenho refluxo gastroesofágico no esôfago, eu tenho refluxo, e isso você está comendo aqui, aí começa um ardor, né? E você sente um gosto um pouco azedo às vezes, né? Eu sinto isso, porque eu tenho uma gastrite no piloro, que é chamado no popular de boca do estômago. Então, minha boca do estômago não fecha direito. Então, se eu comer e deitar, é refluxo na certa. Então, eu tenho que comer, esperar pelo menos uns 15 minutos para depois me deitar. A herpes, né, que também pode atingir a boca. A ingestão de medicamentos, né, quando você toma um medicamento, você pode ficar com gosto, né? Eu, por exemplo, se eu chupar algum chiclete sem ser Babalu ou Trident, eu fico com gosto de chiclete por mais de uma semana na boca. Eu sou sensível a esse sabor. Porque, no caso, um chiclete, como é totalmente químico, né? Ele tem substâncias químicas ali. Então, funciona como essa questão do medicamento. Às vezes, você toma um medicamento e o gosto fica na boca por bastante tempo, né? Alguns medicamentos, no caso. Não sei se vocês já tiveram essa, não diria oportunidade, né? De tomar remédios muito fortes, que até o seu arroto, né, que alguns remédios causam a produção de gases, aí você arrota, sai com cheiro diferente, por causa, né, da substância que ele tem. Nariz entupido, logicamente, já falamos. Problema de saúde bucal, né, nos dentes, por exemplo. Tabagismo, né? Quem fuma um cigarro também muda o sabor das coisas para essas pessoas. Bom, né? Então, é isso. Hoje a gente viu a visão e o paladar. Na semana que vem é feriado, né? Então não deve ter aula, dia 12. É dia da padroeira do Brasil. E a gente retorna no dia 19, né? No dia 19. Só queria alertar vocês o seguinte: no dia 19, eu vou levar meu filho ao médico. Mas é num horário que dá para chegar. Mas eu posso atrasar uns 15 minutos, né? Hoje eu atrasei por causa da internet. Minha internet estava ruim. E aí eu atrasei. Comecei a aula às 7h15. Mas no dia 19, né, que é o dia da nossa próxima aula, que é 12, é feriado, eu posso atrasar porque eu vou levar meu filho no médico e o médico está marcado às 6 horas da noite, né? Então pode haver algum atraso. É por hora marcada, né? Por causa da pandemia, essas coisas. Geralmente não atrasa, não. Mas, né? O trânsito e tudo mais, eu posso chegar aqui e começar as aulas umas 7h15, 7h20. Só para vocês ficarem sabendo. Viu? Mas teremos a aula normalmente. Ok? Então, no mais, alguma pergunta? Não, professor. Ah, tá. No mais, né? Já estamos saindo das casas, né? Até festa já está rolando. Estamos melhorando, mas continue usando as máscaras, viu? Mesmo vacinados, é importante, né? E sejam felizes. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Tchau, tchau.